Olá! Que bom que você está conosco outra vez. E vamos estudar juntos de uma maneira toda especial. O assunto de hoje são as 7 trombetas. Claro que nós não podemos começar sem orar com você. Vamos orar agora? Vamos lá? Querido Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome, porque temos esses estudos de uma forma tão clara. E alguém que veio antes de nós e fez todas as pesquisas para que juntássemos com as coisas que sabemos agora e a tua bênção sobre a nossa vida acontecer. Abençoa-nos, ó Pai. Ajuda-nos a estarmos preparados para a volta de Jesus, para os últimos acontecimentos da terra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? A nossa primeira pergunta hoje, já pegou a sua Bíblia? Já está estudando? Lembra, nós temos só a Bíblia e este livro aqui, que é um livro de perguntas e respostas. O nome desse livro é Estudos Bíblicos. Você encontra esse livro na Casa Publicadora Brasileira. Vamos estudar então a primeira pergunta de hoje, está em Apocalipse capítulo 8. Abre lá sua Bíblia em Apocalipse 8, porque você vai encontrar uma coisa muito boa ali, tá? São as 7 trombetas, então esse é um assunto muito interessante. Então vamos à nossa primeira pergunta. Em seguida aos 7 selos, sob que símbolos foi mostrada ao apóstolo Paulo a série seguinte de eventos sensacionais? Apocalipse 8:2 diz o seguinte: e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. Muito bem. De que tratam essas trombetas? Você sabe que hoje em dia tem se falado muito a respeito disso, mas essa pergunta é uma pergunta que cabe para esse momento e você precisa entender. Preste muita atenção agora. Tratam de guerras, comoções e insurreições políticas que resultaram no desmembramento e queda do império. As primeiras 4 tratam da queda de Roma Ocidental, a 5ª e a 6ª da queda de Roma Oriental e a 7ª da queda final de Roma no seu sentido mais amplo, ou todos os reinos do mundo. Aonde a gente encontra isso? Vemos em Apocalipse 8, 9 e 11, tá? O verso 14 a 19. Trombeta é um símbolo de guerra. Aonde encontramos isso? Jeremias, vai no livro de Jeremias, por favor. Nossa, como é interessante quando a gente encontra essas informações de forma mais clara. Eu queria muito que você, ao pegar esse material, fosse estudando com cada uma das passagens bíblicas, com material escrito na mão. Pega uma caneta e papel e vai marcando, tá? Jeremias capítulo 4, por favor, verso 19 e 20 diz assim: ah, entranhas minhas, estou ferido no meu coração. O meu coração urge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouvistes o som da trombeta, o alarido de guerra. Quebrado sobre quebranto, quebranto sobre quebranto se apregoa, porque já toda a terra está destruída, de repente foram destruídas as minhas tendas, as minhas cortinas, num mesmo momento. Em Jeremias 4, 19 e 20, o Senhor Deus dá um sentido à trombeta. A trombeta é sentido de guerra. Também em Joel, capítulo 2, vai no livro de Joel, um dos profetas menores, um pouquinho antes do livro de Mateus, você encontra os profetas menores, depois do livro de Ezequiel. Acha o livro de Joel, você vai gostar muito de ver esses detalhes aqui. Isso, você vai ver vários livros pequenininhos, tá? Livros de poucas páginas. Dentre eles está o livro de Joel, é um pouquinho depois do livro de Daniel, tá bom? Joel, capítulo 2, verso 11,
Está escrito, aliás, Joel 2, do 1 ao 11, você encontra esse sentido de que trombetas são guerras, tá? Joel 2, verso 2 a 11. Você faz isso, eu quero muito que você leia sozinho para que você possa compreender. Avante. Agora veja, sob que figuras é descrita a primeira trombeta? Apocalipse 8, verso 7, traz essa informação para nós. Vamos entender a primeira trombeta? Olhe bem o que o Senhor Deus diz aqui e nos traz sobre informação, essas informações de forma muito clara. Apocalipse 8, verso 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda árvore verde foi queimada. Presta atenção. O primeiro triste e pesado flagelo que caiu sobre o Império Romano do Ocidente, na sua descida para a ruína, foi a guerra com os godos sob Alarico, que abriu caminho para incursões anteriores. O imperador romano Teodósio morria em janeiro de 395 e antes do fim do inverno já os godos, sob Alarico, estavam em pé de guerra contra o império. A primeira invasão sobre Alarico assolou a Trácia, a Macedônia, a Ática, o Peloponeso, mas não atingiu a cidade de Roma. Na sua segunda invasão, porém, o general Godo atravessou os Alpes e os Apeninos e apareceu diante dos muros da cidade eterna, que em breve caiu como presa da fúria dos bárbaros. Agora te assusta com isso aqui, e eu vou mostrar para vocês em que livro histórico está isso. Saraiva e fogo misturados com sangue foram lançados na terra. Os terríveis efeitos da invasão gótica são representados como saraiva, devido ao fato de os invasores serem originários do norte, do fogo, por terem sido destruídos pelo fogo tanto as cidades como os campos, e sangue devido à terrível montanha da mortandade dos cidadãos do império pelos ousados e intrépidos guerreiros. Aonde a gente encontra isso? O Uriah Smith diz a respeito disso no livro Profecias do Apocalipse. Dá uma olhada aqui nessa fonte de onde tiramos. Agora observe mais. Que incisiva figura é usada para descrever a destruição efetuada sob a segunda trombeta? Apocalipse 2, 8 e 9. Apocalipse 8, 8 e 9 diz assim. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Tornou-se em sangue a terça parte do mar e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida. No mar perdeu-se a terça parte de suas criaturas e de suas naus. Presta atenção. Isso descreve as invasões e conquista dos vândalos ao comando do terrível Genserico, primeiro da África, mais tarde da Itália, de 428 a 476 depois de Cristo. Suas conquistas foram em grande parte no mar. Numa noite apenas perto do Cartago, destruiu pelo fogo e pela espada mais que a metade da frota romana, que consistia de 1.300 navios e mais de 100.000 homens. Aonde nós encontramos esta informação? Aqui. Que deveria ocorrer quando soasse a terceira trombeta? Apocalipse 8, verso 10 e 11, diz assim: E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardente como a rocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome dessa estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Presta atenção agora. São aqui preditas as devastadoras invasões e conquistas de Átila, o Huno. Caracterizavam-se suas conquistas pelo fogo, pela espada, pela pilhagem ao longo do rio Reno, na Gália e ao norte da Itália. Dizia-se ele descendente de Nimrod, denominando-se o flagelo de Deus e o terror do mundo, jactando-se de que por onde passasse seu cavalo, jamais a grama cresceria. Sua maior batalha foi em Chalon, na Gália, em 451 Anno Domini, onde seus 700.000 homens, olhe bem, 100.000 a 300.000 dizem haverem sido deixados mortos no campo. Pode imaginar uma coisa dessa? Aqui está a fonte histórica disso. Gibbon, no capítulo 34, diz o seguinte: no reinado de Átila, os hunos se tornaram novamente o terror do mundo, e prossegue descrevendo o caráter e as nações daquele bárbaro formidável que, diz ele, alternadamente humilhou e invadiu o Oriente e o Ocidente e motivou a rápida queda do Império Romano.
Então agora veja mais esse pedacinho. Que deveria haver ou acontecer ao se fazer ouvir a quarta trombeta? Apocalipse 8, verso 12, diz assim: E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terra parte do dia não brilhasse e semelhantemente à noite. Agora veja qual é a simbologia disso. Essa trombeta nos apresenta a queda de Roma ocidental em 476 depois de Cristo, o Anno Domini, quando os bárbaros érulos, chefiados por Odoacro, tomaram posse da cidade e do centro de Roma, e o grande império que até então governara o mundo foi reduzido a um pobre ducado tributário do exarcado de Ravenna. Seus luminares, ou governadores civis, foram feridos, deixando de brilhar. Efetivamente, a Itália se torna então província do Império do Oriente. Findava-se o Império Romano, depois de existir por 1229 anos desde a sua fundação de Roma. Aqui está o livro de onde você encontra esta informação. Qual deveria ser o caráter das últimas 3 trombetas? São 7, já se falaram em 4. Como deveriam ser elas? Apocalipse 8:13 diz a próxima. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos anjos que hão de ainda soar. Presta atenção nisso aqui. Qual deveria ser o caráter das últimas 3 trombetas? Em Apocalipse 8:13 diz que é um ai sofrido, algo muito angustioso, que os anjos diziam: ai da terra pelo que ainda vai acontecer. Então vamos entender agora. Depois da queda de Roma ocidental, que poder surgiu no Oriente para devastar e invadir o mundo romano, oriental e ocidental? Foi o poder de Maomé. Presta atenção nisso aqui. O maometismo, geralmente conhecido como poder turco ou otomano, que surgiu na Arábia, com Maomé em 622 Anno Domini. Preste atenção nisso. Como é apresentada a quinta trombeta ou o primeiro ai? A quinta trombeta de Apocalipse 9, verso 1 a 3. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma das estrelas que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. E como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos para a terra e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpiões quando ferem um homem. Muito bem, então vamos entender. Átila é simbolizado pela estrela da terceira trombeta, de Apocalipse 8, 10 e 11. Maomé pela estrela desta trombeta. O poço do abismo, sem dúvida, se refere ao desertos da Arábia, de onde vieram os maometanos ou sarracenos da Arábia, semelhantemente a nuvens de gafanhotos. O escurecimento ocasionado pelo fumo desse abismo, muito acertadamente representa a propagação do maometanismo e suas doutrinas pela Ásia, África e partes da Europa. Seu poder, semelhantemente ao do escorpião, é admiravelmente revelado em seus ataques rápidos e vigorosos e na destruição de seus inimigos. Em grande parte da Espanha, norte da África, Egito, Síria, Babilônia, Pérsia, norte da Índia e parte da Ásia Central se espalharam com maior ou menor exclusão dos costumes, língua e cultos nativos. As maneiras, a língua e a religião dos conquistadores árabes, na verdade, foram impostos sobre uma parte do mundo. Você entende por que é que o Senhor Deus diz: ai dos que habitam na terra, ai deles, ai dos habitantes do mundo, por causa do que ainda viria a acontecer. Que ordem foi dada aos gafanhotos? Você lembra que lemos em Apocalipse 9:4? Para que não devorassem nada que fosse verde, somente os homens. Agora observe isso aqui. Quando os árabes, as tribos árabes, se espalharam para a conquista da Síria, em 633 Anno Domini, o culto califa Abu Bakr, sucessor de Maomé,
Instruiu os chefes de seu exército a não permitir que sua vitória fosse manchada com o sangue de mulheres e crianças, a não destruir as palmeiras, nem quebrar os campos de milho, a não cortar árvores frutíferas, nem fazer dano ao gado, e a poupar as pessoas religiosas que vivem retiradas em mosteiros e daquele modo se propõem a servir a Deus. Mas disse ele: encontrareis outra espécie de gente que usam a tonsura, feri-os com espada. Aqui está a linguagem que descreve isso. Em pouco tempo tomaram os sarracenos maometanos aos arianos todas as principais velhas terras semitas, a Palestina, a Síria, a Mesopotâmia, a Síria, a Babilônia. A estas foi logo acrescentado o Egito. Aqui está o material de onde tiramos mais essa informação. Por que é importante dar para você de onde tiramos isso? Para que você veja que estas profecias que foram dadas a João, essas visões que foram dadas a ele, aconteceram realmente dentro de um propósito histórico. Agora observe. Que diz terem sido estes gafanhotos, tá? E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon. E em grego Apolion, que significa destruidor, tá? Tinham sobre si um rei. Desde a morte de Maomé até perto do fim do século XIII, os maometanos estiveram divididos em várias facções sob diversos chefes, sem um governo civil geral que se estendesse sobre todos eles. Pelo fim do século XIII, Otimã fundou um governo desde então conhecido por governo ou Império Otomano, que cresceu até se estender sobre quase todas as principais tribos maometanas, consolidando-as numa grande monarquia. O caráter do rei, anjo do abismo, um anjo significa um mensageiro, um ministro, bom ou mau, e nem sempre um ser espiritual. Anjo do abismo, ou o principal ministro da religião que dali saiu quando foi aberto. Essa religião é o maometismo e o sultão é o seu principal ministro. Seu nome em hebraico é Abaddon, o destruidor. Em grego, Apolion, aquele que extermina ou destrói. Com dois diferentes nomes em duas línguas, é evidente que se pretendesse representar mais o caráter do que o nome do seu poder. Sendo assim, ele é representado nas duas línguas como um destruidor. Tal tem sido sempre o caráter do governo otomano. O Ryan Smith também concorda com isso. Veja de onde tiramos isso. Que período definido é mencionado sob esta trombeta? Verso 5 do Apocalipse 9, olha lá, Apocalipse 9, verso 10 diz: e tinha cauda semelhante a dos escorpiões e aguilhões na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Observe agora. Foi no dia 27 de julho do ano 1299, diz Gibbon, que Otimã invadiu pela primeira vez o território de Nicomédia, na Ásia Menor, e a singular precisão da data acrescenta parece desvendar alguma previsão da rápida e destrutiva atuação do monstro. Tomamos essa data então para iniciarmos um período a que se refere a passagem bíblica. A passagem bíblica diz que ficou por 5 meses com essa atitude, não foi? Então vamos entender. O mês bíblico consiste de 30 dias. 5 meses seriam 150 dias. Agora te assuste. Tomando um dia por um ano, que é a nossa maneira de agir, né? 150 anos a começar em 27 de julho de 1299, chegaremos a 27 de julho de 1449. Durante esse período, os turcos se empenharam em guerra quase constante contra o Império Grego, sem todavia o conquistarem. Com que declaração se encerra a quinta trombeta? Passado é já um ai em Apocalipse 9:12. Dá uma olhadinha, Apocalipse 9:12. Passado já é um ai. Eis que depois deste ainda virão 2. Presta atenção. Ao soar a sexta trombeta, que ordem é dada? Apocalipse 9, 13 e 14. E tocou o sexto anjo a trombeta e ouviu uma voz que vinha dos 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Olhe bem. Compreende-se que esses 4 anjos se refiram aos 4 principais sultanatos, Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá,
de que se compunha o Império Otomano, situado na região banhada pelo rio Eufrates. O Ray Smith diz isso. Que cena de guerra é apresentada sob essa trombeta? Dá uma olhadinha ao que está escrito em Apocalipse 9, 16 e 17. E o número dos exércitos, os cavaleiros, eram de 200 milhões. E eu vi o nome deles, o número deles. Olha bem, o número deles. E assim vi os cavalos nessa visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Puxa vida, olha. Em 1453, Maomé II, o Grande, sultão dos otomanos, sitiou a capital, Constantinopla, com um exército que constava mais de 200 mil homens. Após rápido ataque, a cidade foi tomada abruptamente. A cruz, que desde o tempo de Constantino encimava a Basílica de Santa Sofia, foi substituída pelo crescente, que permanece até hoje. Aonde está isso? Assim, Constantinopla, sede oriental do Império Romano, desde os dias de Constantino, foi capturada pelos turcos. Parece ser também feita referência ao uso de armas de fogo, que começaram a ser usadas pelos turcos no fim do século XIII, e que, descarregadas de cima dos cavalos, daria aparência de fogo e fumo saindo da boca dos cavalos. Qual foi o resultado dessa peleja por meio de fogo, fume e enxofre? Apocalipse 9,18 diz o seguinte: por essas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam de suas bocas. Olhe bem. Presta atenção. Isso mostra o efeito mortal desse novo meio de guerrear. Constantinopla foi subjugada, seu império subvertido e sua religião calculada ao pó pelos conquistadores muçulmanos. Aqui é a fonte. Que período definido é mencionado nessa trombeta? Apocalipse 9,15 diz assim: e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos anjos. Observem agora. 1 hora, em tempo profético, equivale a 15 dias. Ouviu isso? Um dia quer dizer 1 ano, um mês, 30 anos, um ano, 360 anos. Não, isso você já estudou comigo, né? Somando-se tudo, ter-se-á um total de 391 anos e 15 dias, tempo concedido à supremacia otomana. Começando em 27 de julho de 1449, lembra que a gente já viu isso? Agora, olha, data em que termina a quinta trombeta, esse período deveria terminar em 11 de agosto de 1840. Presta atenção como as coisas de Deus são exatas. Presta atenção agora. Em exato cumprimento da palavra inspirada, essa data assinala a queda do Império Otomano como poder independente. Arruinado ao ponto de não haver mais esperança de reabilitação, numa guerra de Mehmet Ali, Pachá do Egito, o sultão da Turquia, submeteu-se à orientação dos 4 então maiores potências da Europa e, por intermédio de seu ministro Rifat Bey, naquele mesmo dia, em 11 de agosto de 1840, pôs nas mãos de Mehmet Ali o último ditado por estas potências. Neste dia, também as frotas aliadas apareceram ante Beirute, preparadas para impor o ultimato. Que coisa engraçada, como funciona direitinho de uma data até a outra, o tempo exato que a Bíblia disse que aconteceria. Com que anúncio termina a sexta trombeta? Apocalipse 11, verso 14. Vamos dar uma olhadinha aqui? Apocalipse 11, verso 14, diz assim: é passado o segundo ai, eis que o terceiro cedo virá. Vamos dar uma olhadinha mais nisso aqui então? O período definido na sexta trombeta leva-nos a 1840, quando a Turquia perdeu sua independência. Sua queda final, compreendemos, ocorrerá ao soar a sétima trombeta. Pera um pouquinho só. O que aconteceu por volta de 1840? Você se lembra dessa situação? Coloque uma informação junto com a outra. Tenta ir montando o quebra-cabeça dentro do teu compreendimento daquilo que temos estudado até agora. Agora veja essa outra pergunta. Que se cumprirá quando estiver por soar a sétima trombeta? Apocalipse 10, verso 7. Vamos dar uma olhadinha. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. O segredo de Deus é o Evangelho.
Está escrito assim em Efésios capítulo 3, de 3 a 6, em Gálatas 1, 11 e 12. Portanto, quando essa trombeta começar a soar, o evangelho estará cumprido e virá o fim. Amém. Que evento assinala o soar da sétima trombeta? Apocalipse 11, 15 a 17. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se seu rosto e adoraram a Deus. Continua, dizendo: graças te damos, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de ser, e que tomastes o teu poder e reinastes. Olha que coisa linda, eu acho isso muito bonito. A sétima trombeta nos leva, portanto, ao estabelecimento do reino de Deus. Glória ao nome do Senhor. Qual é a condição das nações e dos outros eventos que ainda devem ocorrer durante esse tempo iminente? Apocalipse 11, 18. Olhe bem. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e aos pequenos e grandes, e o tempo de destruíres aqueles que destroem a terra. Olhe bem. As cenas finais da história deste mundo e do juízo são claramente aqui apresentadas. Desde a perda da independência pelo Império Otomano em 1840, as nações se estão continuamente preparando para a guerra como jamais aconteceu no passado. A menção nesse capítulo sobre a sétima trombeta, das nações iradas e do julgamento dos mortos, torna claro que o sétimo anjo começou a fazer soar a trombeta. O tempo dos mortos para que sejam julgados começou em 1844, ao final do período profético dos 2.300 dias. Demais, no capítulo 7 do capítulo 10, diz que nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, será concluída a obra do evangelho no mundo. A voz da sétima trombeta do sétimo anjo está soando quando terminar o tempo da graça. O tempo de angústia de Daniel 12:1 e as 7 últimas pragas e a batalha do Armagedon, do que fala em Apocalipse 16, terão lugar quando soar a sétima trombeta. Serão dias muito sérios. A última pergunta agora. Que cena no céu foi apresentada ao profeta ao soar a sétima trombeta? Apocalipse 11, 19. Olhe bem. E abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto. E foi vista no seu templo e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Observe agora. Visto como o período concedido ao soar da sexta trombeta terminou em 1840 e o juízo no céu começou 4 anos mais tarde, é claro que o sétimo anjo começou a fazer soar sua trombeta em 1844. Neste ano, Cristo finalizou sua obra sacerdotal no lugar santo do santuário celestial e iniciou sua obra no lugar santíssimo. E abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. No fim de 1844 e nos anos que se seguiram, deu-se estudo especial à questão do santuário. Viu-se que as escrituras falam de um santuário e um ritual do santuário no céu, do qual Cristo é o ministro e sumo sacerdote, e do qual o santuário terrestre do antigo Israel era somente um tipo. Assim foi apresentada à vista o templo celestial de Deus. A arca de ouro contendo a lei de Deus, escrita em tábuas de pedra, achava-se no lugar santíssimo. A menção da arca em relação ao juízo vem lembrar-nos que a lei de Deus, os 10 mandamentos que se acham dentro da arca, é a norma do juízo. E por fim, enquanto soa a sétima trombeta, terminará o tempo de graça para o mundo. Cairão as 7 últimas pragas. Nós temos que estudar o que são as 7 últimas pragas. Você tem que estudar isso comigo. E Cristo, o Senhor da glória, virá nas nuvens do céu para levar consigo o seu povo. E ele reinará para todo o sempre. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja o nome de Deus. Eu quero orar com você agora. Estamos vivendo bem na época desta última trombeta, no último momento da história da Terra. Todos os outros acontecimentos já se foram. É o seu tempo agora de colocar a sua casa em ordem, de colocar a sua vida diante do trono de Deus e dizer: Senhor, faça em minha casa, faça em minha vida todo o trabalho para o qual o Senhor me chamou para esse tempo. Vamos orar juntos? Santo Deus e amado Pai, glórias ao teu nome, porque podemos abrir a Bíblia, Senhor, e saber que estamos no finalzinho de tudo.
Estamos muito agradecidos, porque diante da Tua presença tudo é possível. Eu rogo a Ti, em nome de Jesus, que nos abençoe a nossa casa, abençoe essa pessoa que está ouvindo, que o Senhor nos abra os olhos, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos chacoalhe se preciso for, mas trabalhe conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você e até o próximo estudo.